Saudações terráqueos. Vamos conversar sobre nós mulheres hoje. Muitas de nós, criadas no âmbito cristão, muitas vezes a gente pensa, vamos encontrar um homem que vai casar com a gente, vai ser do nosso jeito e tal, do plano que Deus tem pra gente, mas muitas vezes a gente não tá se dando valor, a gente encontra um namorado que a gente acha que é de Deus e acaba só se lascando. Mas algo que eu tenho que dizer é que nós todas temos um propósito de Deus em nossas vidas. Eu tive um propósito de Deus na minha vida, aprender grandes lições. Recentemente eu saí de um namoro que eu achava que era de Deus, mas não era. Mas era a permissão de Deus. E a permissão de Deus foi que eu saísse e fosse totalmente quebrada, como um vaso na mão do oleiro. Porém, quando eu saí, eu busquei meu refúgio em Deus. Então as pessoas olham pra mim, muitas amigas da faculdade falam, nossa, eu queria ser superada como a Thalita. Mas não entendem que eu busquei a solução, o refúgio, a restauração, tudo em Deus. Eu me apeguei tanto em Deus, não quer dizer que eu não tenha sofrido e que não dou ainda, mas eu tô conseguindo suportar, eu tô conseguindo enfrentar situações porque Deus tá na minha vida. Então, Ele me ensinou a me valorizar como mulher, a me amar como pessoa que eu sou, da forma que eu sou. Eu tenho alguns planos, mas não porque eu não me ame da forma que eu esteja, mas porque eu quero mudar, entende? Então, muitas mulheres hoje em dia têm feito o inverso, elas têm se menosprezado, elas têm se desleixado. E não só na aparência, mas para tudo, elas têm mudado o comportamento delas para poder encaixar no relacionamento. E não é bem assim que Deus quer que a gente seja. Deus quer que a gente venha para somar. Se a pessoa é de Deus na sua vida, ela não vai ter que ficar preenchendo o buraco vazio, porque senão nunca vai dar certo. Vocês precisam procurar alguém que queira somar com vocês, alguém que queira buscar a Deus com vocês, alguém que esteja tão firmado em Deus que ele te encontre lá, entende? Você tem que estar firmado em Deus para a pessoa te encontrar da mesma forma. Então, se a pessoa te encontrar da mesma forma, firmada em Deus, focada em Deus, você vai ver que vocês vão ter o mesmo propósito, o mesmo foco de vida. Então, às vezes a gente só precisa ter um pouquinho de perseverança, um pouquinho de amor próprio. Isso tudo vai crescendo com o tempo. Muitas vezes a gente se acha desprezível, a gente se acha menos do que alguém, do que outra mulher, do que outra pessoa. E a gente se esquece que nós somos princesas do Senhor. Nós somos escolhidas para fazer a obra de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que você não precisa de alguém do seu lado, a não ser que seja a vontade de Deus, mas você vai se sentir tão completa com Jesus Cristo, sendo noiva de Jesus Cristo como eu estou sendo, você vai se sentir tão incrível ali que você não vai sentir falta de mais ninguém. Você não vai ficar mais pensando nas pessoas ao redor. Ah, mas fulana tá namorando, fulana noivou, fulana casou, só eu aqui. Não, pensa que você tem o melhor noivo de todos, Jesus Cristo na sua vida, e isso é maravilhoso. Um versículo que podemos observar é o Salmos 28, no versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, faça do Senhor o seu refúgio, o seu auxílio, a sua fortaleza. Jesus Cristo deve ser a sua prioridade. Jesus Cristo deve ser o seu tudo. Quando Jesus Cristo estiver acima de tudo, e o seu amor por ele for acima de todas as coisas, as demais de todas as coisas serão acrescentadas. Então o que vier é brinde, entende? Deus vai te dar presentes conforme sua dedicação em relação a ele. Muitas vezes vocês estão focadas na aparência, vocês estão focadas na escola, na faculdade, emprego, isso, aquilo. Calma! Tem tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Calma, você não vai morrer amanhã. Bom,
Não sabemos o dia de amanhã, mas Deus manda a gente não ficar preocupado com o dia de amanhã, porque a Ele pertence. A gente tem que viver o hoje, o agora, pedir para Deus guiar nossos passos. Mas o detalhe mais importante de todos, que tem me feito, o que eu tô falando tudo aqui é por coisas que eu vivi. Então, o que tem me feito crescer na presença de Deus de uma forma sobrenatural é aceitar a vontade de Deus. Ela dói, ela machuca, faz a gente chorar, faz a gente sofrer, mas é por um período. Eu sofri por alguns dias, eu tive olheiras tão fundas que eu não me reconhecia. Meus olhos estavam, essa parte aqui estava totalmente preta. Preta. Eu nunca havia me visto daquela forma. Eu chorava tanto e eu me lamentava tanto, mas nunca na minha vida eu coloquei a culpa em Deus. Ah, Deus, mas por que isso? Ah, meu Senhor, mas me responda por quê? O que eu fiz? Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei quais foram os meus erros, mas eu também sei que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. De momento, pode ser que a gente não perceba, que a gente não se toque da forma que o que Deus faz. Num momento assim, às vezes a gente não se toca, porque ali é um momento de dor, de sofrimento. Já sofreu tanto. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. Acho que no momento ele não entendeu muito. Eu considero que ele não deve ter entendido muito. Ele deve ter se perguntado por que ele nasceu para viver daquela forma. Porque ele amaldiçoou o ventre, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas o período passou. Ele não deixou Deus. Ele, embora estivesse doendo, ele estivesse sofrendo, a carne já estava ferida, já estava exposta. Embora ele tivesse daquela forma, ele continuou na presença de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Deus deu tudo em dobro, melhor ainda do que ele tinha antes. Então é isso que a gente tem que perseverar, independente da situação que a gente está enfrentando, sabe? Às vezes está doendo, a gente está chorando, às vezes a gente não consegue nem palavras para orar. Esses dias eu falei com uma amiga que ela falou que ela não conseguia orar. Eu falei, não tem problema, dobra seu joelho, nem que só saia lágrimas do seu rosto. Nem que você só mexa os lábios como foi Ana, sabe? Nem que te taxem de louca. Deixa os outros que pensem o que quiser. Faça a tua parte com Deus. Às vezes você não tem palavras, às vezes você só consegue chorar. Eu já passei por isso. Mas é nessas lágrimas que Deus recolhe e interpreta cada uma delas. Ele sabe exatamente o que você está passando. Às vezes você só precisa se humilhar, você só precisa confiar, você só precisa acreditar de que Deus está fazendo algo sobrenatural e maravilhoso. Eu acredito assim, que se Deus não teve um casamento para mim da forma que eu queria, amém. Eu aceito a vontade de Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero dedicar minha vida a Deus. Eu quero ser o meu melhor para Deus, sabe? Porque as coisas dessa terra vão passar, vão ficar, nada a gente vai levar. A única coisa que a gente tem que fazer é pregar o evangelho para as pessoas conhecerem a Deus. A gente tem que buscar sermos mais parecidos com Cristo. É o que eu tenho pedido muito. Eu tenho me perguntado, assisti 2 filmes da semana retrasada sobre o que Jesus faria. O que Jesus faria em meu lugar? Se eu visse uma pessoa que me magoou, se eu soubesse que alguém me machucou, que alguém quis fazer mal pra mim, o que eu faria? No meu caso, eu estou orando por esta pessoa. Você não é obrigado a orar por ela, mas você não tem que amaldiçoar também. Mas eu tô orando e eu creio que isso vem bênção pra mim. Não tô interessada nas bênçãos do Senhor apenas, mas eu tô orando porque eu não quero ver uma alma se perder. Eu não quero ver uma pessoa que eu já gostei, uma pessoa que eu já tive sentimentos se machucar e cair no mundo. Não, eu tô orando por ela, pela alma dela. Eu continuo, eu luto ainda, só que de joelhos, a palavra falou comigo muito nesse sentido de lutar de joelhos. Nós temos que lutar de joelhos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra as hostes espirituais malignas. São contra aquilo que a gente não vê, os olhos carnais não vê, que só vê quem está no espírito, só vê quem Deus permite ver. Então,
A nossa luta é contínua, mas é de joelhos. A gente não pode ficar se desvalorizando, se menosprezando, não. A gente ama a Deus acima de todas as coisas e depois a gente ama o próximo como a nós mesmos. E a gente tem que se amar pra gente poder amar o nosso próximo, amém?